Olá, tudo bem? Aqui é a Elaine Maria da Marketing para Especialistas. E dando continuidade ao assunto funil de vendas e anúncios, nesse episódio, nesse vídeo, eu quero falar para vocês das 4 fases do funil de conteúdo, né? E de conteúdo, e não só de conteúdo, como também de vendas, né? Que é o que eu vinha falando. Para a gente que trabalha com marketing de conteúdo, é praticamente uma coisa só. E assim, eu ouço muitas vezes as pessoas falando, mas a gente não precisa fazer conteúdo, o negócio é fazer anúncio, que o mais importante é fazer anúncio. Porém, cada coisa tem a sua função. Então, quando a gente tenta colocar, separar muito isso, gera muita confusão. E eu vejo que é exatamente isso que gera confusão até para os meus clientes e tal. Porque gera dúvida de como realmente isso funciona, né? É funil de conteúdo, é funil de vendas, são coisas diferentes, porém são coisas complementares, né? Quando a gente fala no marketing digital. E é por isso que é muito importante entender a função de cada fase. E eu gosto de separar em 4 fases, e eu não vou esgotar o assunto aqui hoje, tá? Porque são 4 fases, e eu quero falar de cada uma das fases, assim, de uma forma mais detalhada, né? Para que você possa realmente entender como isso funciona. E eu diria assim, gente, tem funis, assim, funis com muito mais fases, entendeu? E eu gosto de dividir em 4 fases, tem uma lógica por trás disso, mas cada fase tem um funil praticamente dentro dela. Porque, basicamente, o conceito de funil que eu já falei para vocês, que são um X número de pessoas entrando no topo do funil, 10 pessoas entrando no topo do funil, uma pessoa saindo no fundo, depende de cada funil. Então, funil de vendas. Então, 10 pessoas em que você faz uma oferta de venda e dessas pessoas você consegue transformar e ter ali um número de vendas efetivamente confirmadas. Mas isso antes, né? Antes das vendas, você tem as estratégias, né? Para atração, as estratégias para qualificação, as estratégias para fidelização, de relacionamento e assim por diante, né? E é exatamente isso que eu quero falar hoje, tá? E esse material aqui, que é o próximo slide, ele está bem completo, eu vou deixar ele disponível no grupo que eu estou lançando para o Telegram, tá? Então, estou lançando um grupo no Telegram e que eu vou colocar todos os conteúdos, as atualizações lá, todos os conteúdos exclusivos e esses materiais. Então, para você que está assistindo, ou está, de repente, ouvindo o podcast, quer ter acesso ao material, você pode assistir o vídeo, que vai ter a apresentação, ou você pode ir lá no link da minha bio, no Instagram, que tem lá o link para você acessar e lá vai ter todo esse material. E vai estar sempre esse conteúdo sendo atualizado, tá ok? Então, vamos lá? Esse aqui é o que eu quero mostrar para vocês e eu vou comentar um pouquinho sobre cada uma dessas fases. Como eu falei, eu não vou esgotar o assunto hoje, mas é importante que você tenha essa visão geral, tá ok? Então, do que eu tô falando? As 4 fases, né, quando a gente fala de um funil de conteúdo e venda, significa que eles são complementares, né? Então, o conteúdo ele serve para atrair as pessoas, atrair o público que a gente chama do público certo, né? Então, assim, aqui no começo a gente tem justamente a parte de descoberta. Descoberta do quê? Descoberta de conteúdos que são relacionados àquilo que você faz. E aí, são conteúdos que a gente fala, postagens em redes sociais, os stories, os status, que a gente usa de tanto o Facebook quanto o próprio WhatsApp, que hoje tem funcionado muito, vídeos, podcasts, artigos. Se você olhar, são os mesmos tipos de conteúdo, tanto aqui no início da descoberta e atenção, que tem a função de atrair o público, quanto na segunda fase, que é quando você começa a falar do problema que essas pessoas têm, né? O problema que você resolve, né? Aquele problema que o seu serviço, que o seu produto resolve. E aí é o que você começa a trabalhar o reconhecimento do problema. Então, é quando o potencial cliente ele começa a entender que ele tem aquele problema, né? E aí ele começa também a ter mais familiaridade com você. Porque são 2 coisas, né? Uma coisa é a pessoa, às vezes, ela já sabe que tem um problema, ela quer resolver aquele problema, mas às vezes ela não te conhece. E aí ela pode até ser uma pessoa mais quente em relação a querer contratar o que você faz, porém ela não te conhece ainda. E aí o funil ele é importante para as 2 situações. Ele é importante para mostrar que você tem domínio do que você faz, né? Para você se posicionar, mostrar seu diferencial, né? E realmente mostrar que você pode ajudá-lo. Muitas vezes eu vejo profissionais que trabalham em várias áreas, né? Áreas de coaches, contadores, advogados e tal, que faz um trabalho assim até de posicionamento de marca, porém ele se esquece que não adianta fazer um trabalho de marca se você não ativa essa marca, se você não ativa esse posicionamento. E como que é ativar? Ativar, uma das formas é justamente
o meio digital, em que a gente utiliza as postagens, stories, os vídeos, podcasts e outros conteúdos para mostrar o que realmente você faz, aquilo que você faz, tá? Então, nessa fase, na segunda fase, a gente começa a falar dos problemas, e aí entra a questão do conteúdo, tá? E a grande questão que tá aqui é qualificar falando sobre as dores, né? A gente quer entender as dores desse público, os problemas dele e falar sobre ele. E aí a qualificação, ele é importante justamente para a pessoa entender que você pode ajudá-la, tá? E aí vai para a terceira fase, que é a fase da consideração e do desejo. E a fase da consideração e do desejo é onde você começa a oferecer alguma coisa mais avançada, tá? E dali, às vezes, para decisão e ação é muito rápido, porque depende se você consegue impactar pessoas que já estão mais aquecidas, que estão procurando o que você tem para oferecer, e ela sente confiança em você, às vezes um primeiro contato, ela faz todo esse funil e ela acaba se tornando cliente. Então depende muito, tá? O marketing de conteúdo ele ajuda por conta disso, porque ele ajuda a criar autoridade e ele ajuda a você atrair o público certo. Aí você diz assim, mas só isso é suficiente? Não, tem as outras questões. Então, por isso que na consideração e desejo, eu super recomendo e falo o tempo todo que você precisa ter um foco em criar uma lista. A fase de consideração, ela é para conversão. Conversão do quê? Não para venda. Muitas pessoas confundem quando a gente fala de conversão com venda. Só que não é exatamente isso, né? Você pode ter uma venda que já vai para o fundo do funil? Pode. Porém, a conversão muitas vezes aqui é essa pessoa começar a fazer parte da sua lista. E aí você oferece um conteúdo mais avançado, né? Nesse caso, pode ser um e-book, um webinar, áudios, né, meditações, dependendo do seu nicho, uma palestra, um audiobook, desafios, aqueles desafios que as pessoas fazem nos grupos de WhatsApp, Telegram, conteúdo exclusivo, então uma lista de conteúdo exclusivo que pode ser uma coisa simples, como um grupo no WhatsApp, ou um próprio grupo no Telegram, ou se você tem uma empresa maior, você pode investir no e-mail marketing. Então, depende muito de como é a sua disponibilidade e no que você quer investir, do seu ramo, do que o seu cliente usa. Então, tudo isso é importante, tá? E aí que vem o fundo do funil, que é onde acontece a ação. Então, é muito mais fácil você vender quando a pessoa já está na sua lista, entendeu? Ela já faz parte da sua lista, ela já te conhece. Então, é o nível de familiaridade. E aí, é claro, depende muito do nicho. Então, se você fala de produtos, né, serviços de alto ticket, quanto mais você gerar degustação, mais fácil vai ficar de você converter. Porque muitas vezes assim, eu quero que a pessoa venha e eu quero converter na primeira. E às vezes você precisa ter um processo, né? Tem que ter um processo de venda. Cada negócio é de um jeito. Então, assim, o que eu vejo principalmente a parte de terapias, em que você são poucas sessões, então o ticket costuma ser mais alto, ou coaching, que é a mesma coisa, também o ticket é mais alto, consultorias. O que acontece? Você precisa gerar essa degustação. Então, aí que entra a importância da esteira, tá? Porque a esteira, gente, a esteira é o que eu vou explicar quando eu for falar sobre o funil de decisão, né, no último estágio aqui, talvez em consideração, eu já vou falar um pouco sobre a questão da esteira, que é onde começa. Porque dá para você jogar a esteira de produto em conjunto com isso daqui, né, com essas 4 fases. Porque ao invés de você aqui na consideração, você pode oferecer, por exemplo, você trabalha com conteúdos em que você já leva para a pessoa para a fase de consideração. Com o quê? Com uma isca que ela pode, ao invés de ser uma isca gratuita, pode ser uma isca paga. E aí, ao invés de você converter para um lead, você vai converter para um potencial cliente. Então, a pessoa que já pagou, pagou um pequeno valor por aquilo que você está compartilhando. E isso faz muita diferença, né? Aqui eu não pus cursos, mas também cursos se aplicam, né? Cursos até R$ 50, coisas introdutórias. Então, entra a estratégia que eu falo muito da esteira, tá? Então, funil e esteira são coisas muito complementares. É que eu estou falando separadamente aqui, mas depois a gente vai aprofundar mais um pouco nisso, tá ok? Voltando aqui. Então, basicamente, o que eu queria falar para vocês nesse vídeo é isso, para vocês terem uma visão geral de como é que funciona. Ali na lateral você vê que eu gosto de unificar as coisas, porque quando a gente vai pesquisar, parece que são vários conceitos muito diferentes. E na prática, não.
Na prática, geralmente eu chamo atenção. E como é que eu chamo atenção, né? Eu consigo chamar atenção se eu estou conversando com aquilo que está na cabeça da pessoa. Então, se eu entendo que a pessoa tem um problema e eu consigo falar sobre aquele problema e chamar a atenção dela para aquele problema de um jeito que geralmente a gente faz no conteúdo, com conteúdo inspiracional, às vezes com conteúdo que é mais divertido, com conteúdo mais interessante e tal, justamente para atrair as pessoas para aquilo que interessa para elas. E ali você começa a fazer o seu funil, tá? Mas é muito importante que você tenha essa visão de que, gente, precisa ter realmente uma lista, tá? Porque dependendo do seu negócio, você vai ter uma lista com um número de pessoas ali que vai ser o suficiente para você. Então, às vezes, assim, casos de desafios, né? Fazer o desafio ele ajuda bastante na sua visibilidade e ele ajuda muito a ter esse tipo de resultado, né? E ele ajuda você a ter um grupo de pessoas que você vai poder trabalhar depois, né? Ele ajuda a ter mais seguidores, né? Ajuda em uma série de questões. Dá trabalho? Dá, como todo tipo de técnica de lançamento, porque o desafio é uma técnica de lançamento, né? Que pode ser feito estilo semente, né? Que você faz sem você ter clareza ainda do que você vai entregar, ou você pode já ter um produto e você vai trabalhando ali com várias estratégias para você poder entregar o que você, a solução que você oferece. Mas o fato, assim, o desafio é muito bom, né? Mas, como eu falei, ele exige bastante trabalho. Agora, o interessante que eu quero que você observe, eu vou voltar aqui rapidamente, é que quando você fala em termos de lançamento, em termos de desafio, né? Então, pode não ser o seu caso, mas até para infoprodutor. Uma das questões de conteúdo precisa sempre pensar que o conteúdo, você vai trabalhar num conteúdo para desafio, um conteúdo de pré-lançamento, ele precisa preparar a audiência. E se ele precisa preparar a audiência, ele precisa primeiramente fazer essa jornada aqui do problema, causa, solução e ação, né? Porque a solução e a ação eu vou fazer justamente quando eu for fazer os últimos vídeos, né, as últimas propostas ali, as últimas lives em que eu vou fazer a oferta. Porém, para que eu possa realmente gerar valor, eu preciso trazer um conteúdo em que eu vou trabalhar problemas e causas, muito problemas e causas, né? E não problemas, vários problemas, né? Um problema principal. Então, por isso que quando você começa a trabalhar com essa cabeça, se você muda a sua cabeça para pensar, poxa, eu vou trabalhar por problema, então esse mês eu vou pegar um problema do meu cliente X, então eu vou falar sobre. E problema que eu digo, gente, quando eu falo, não é falar, por exemplo, assim, eu vou falar sobre ansiedade, não é isso. Tá? A ansiedade, ele é aquilo que causa o problema na vida da pessoa. Então, o problema efetivo é, digamos assim, que a pessoa hoje ela está muito irritada porque ela está com dificuldade para dormir. Muito irritada porque ela está com dificuldade, aí isso causa compulsão alimentar, né? Que é o desdobramento da ansiedade. Isso causa que a pessoa está brigando com o marido, está brigando com a esposa, está brigando com o filho. E aí, qual que é realmente a causa? É a ansiedade. Então, se você falar que é ansiedade, tem gente que vai se conectar? Tem. Mas se você falar do problema, então vai ficar claro para a pessoa, poxa, eu tô com problema para dormir. Então, eu quero saber sobre isso. Então, é a semana do quê? É a semana para você lidar com insônia, a semana da vida da vida mais saudável, do sono tranquilo. Então depende, né? Mas o importante é entender que você não vai falar do tema geral, você vai falar de um problema da vida. Quanto mais for assim com o dia a dia da pessoa, melhor. E aí é que eu sempre digo que a sua melhor fonte de conteúdo é o seu cliente, tá? E aí não é para qualquer conteúdo. Se você começa a olhar o seu problema nessa jornada, você começa a entender, poxa, eu posso produzir, que é o que eu vou falar nos próximos vídeos, tá? X conteúdos aqui falando dos problemas, X conteúdos aqui falando das causas, X começando a introduzir a solução e depois eu levo para ação. Nesse caso, dá para fazer conteúdo aberto? Dá. Ou você faz já essa estratégia pensando, poxa, eu vou preparar o pessoal, vou fazer um webinar falando de como ele vai resolver o problema e lá eu já faço uma oferta. Tá ok? Então, é o mesmo tipo de estratégia aplicada a um serviço, aplicada talvez a um produto, pode ser aplicada a um produto também. É realmente pensar em como você pode transformar isso e aplicar isso dentro da sua estratégia, tá ok? De verdade, assim, funciona para praticamente todos os negócios, mas claro que precisa ser adaptado, tá? Mas a ideia é sempre a mesma. E é isso que eu quero mostrar nessa série de vídeos, para que você entenda, poxa, a ideia é sempre a mesma, é sempre assim, então como é que eu vou aplicar? Né? O que eu preciso? Como é que eu posso começar? Então, essa é a ideia que eu quero trazer para vocês, tá ok?
Então, no próximo vídeo eu vou falar do quê? Do funil, né? De cada fase e quais conteúdos compartilhar. Então, estamos falando aí de mais ou menos mais 4 vídeos em que eu vou falar de cada uma das fases de uma forma mais detalhada e aí já vou introduzir o assunto da esteira de produtos também, porque faz todo sentido, tá? E se você quiser o material, e eu recomendo que você entre no meu canal, ele é novinho, em folha, tá começando agora. E aí, assim, eu vou colocar lá todos esses conteúdos para que você possa participar, ter essas informações, não perder nada, né? Então, eu vou deixar, por exemplo, esse material lá, vou colocar os artigos que eu coloco no site, vou colocar as postagens, vídeos, áudios, todas essas coisas vão ficar todas lá. E aí é legal que você vai poder acompanhar tudo lá, tá ok? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido para você e eu vejo você nos próximos. Até lá!